Atenção, o Santos ganhou um jogo. Sim, não é mentira. O Santos venceu um jogo. Sofrido, mas venceu um jogo. Uau! Ah, meu Deus do céu. Mais importante que o desempenho é o resultado, tá bom? O Santos venceu o São Bento 1-0, gol do Lucas Barbosa, já na parte final do segundo tempo. Uma bela jogada, tá? Eu até falei que foi gol cagado, mas não foi uma bela jogada. E a gente tem que conversar sobre o resultado. Ontem fizemos uma live aqui, eu, o Aleph, o Guizão, que é o pessoal santista, e o Noronha, uma live de 1h30, mais ou menos, falando sobre a situação do Santos. Tem pautas ali que você pode acompanhar. Mas, enfim, os reforços estão chegando, o Lucas Lima, a gente falou sobre ele, falou sobre todos os reforços nessa live, você pode assistir, é o vídeo anterior a esse, tá bom? Mas falando sobre todos, né? O Lucas Lima, o Ruiz, o Alisson chegando, o Joaquim também, de como eles vão chegar nesse Santos aí. Mas vamos lá, apesar de toda a minha irritação nos últimos vídeos, geralmente eu sou um cara otimista, cara. Eu tento ver as qualidades e as boas coisas dos jogos. Então eu vou começar com a parte otimista. O Santos teve um desempenho razoável para bom. Eu acho que de controle de jogo, o Santos mandou no jogo como um todo. A gente está enfrentando, obviamente, um time muito fraco, que é o São Bento, que mesmo assim estava na frente do Santos na classificação do Campeonato Paulista, né? O Santos agora dá um passo importante. Deixa eu até olhar a classificação aqui. O Santos passa a ficar a 1 ponto. Você vê como uma vitória muda tudo, né? O grupo A, que é o grupo do Santos, tem o Bragantino líder com 13, a Inter de Limeira, que pega o Palmeiras amanhã no Palestra Itália, no Allianz Parque, com 10, e o Santos tem 9. Então, assim, o Santos conseguiu uma vitória no próximo jogo, que é o São Paulo, que vai ser difícil pra caramba, né? Afinal é clássico, e geralmente o Santos tem medo de jogar clássico. O Santos consegue entrar na zona de classificação para a próxima fase. Mas, enfim, na geral, o Santos dá um respiro muito grande, né? Porque o Santos fica à frente agora do Botafogo de Ribeirão, que perdeu, do Água Santa, do Mirassol, do Guarani, empata com o próprio São Bento, né? Mas tem, acho que o saldo tá parecido, não muda. Tem mais gols marcados, mas tem menos de saldo. Fica à frente do Ituano, fica à frente da Ferroviária e fica à frente da Portuguesa. Então dá um salto, essa vitória dá uma tranquilidade maior aí para o Santos. Mas de parte boa desse jogo, temos também, principalmente para mim, a participação do Ivonei. Tá? Eu acho que o Ivonei foi muito bem no jogo, inclusive eu não teria tirado ele, embora o Odair tenha mexido ali, botado o Pirani no lugar. O Ivonei foi muito bem no jogo, né? Caiu numa fogueira, mas foi bem, foi consciente, achou bons passes, inclusive por gol que o senhor Mendonça conseguiu perder, sabe? O Mendonça, que foi o pior jogador do Santos em campo, mas o Ivonei eu gostei bastante. Além dele, eu gostei do meio de campo. Finalmente foi o meio de campo que mais me agradou de todas as partidas do Santos até agora. Foi esse meio de campo com o Sandri, Dodi e o Ivonei jogando juntos. Ainda acho que esse meio campo precisa ser mais encorpado. Ainda arriscaria o Santos no 4-4-2, tá? Mesmo assim, gostei dos três juntos. Acho que pode dar certo. O Sandri tá fora do próximo jogo, então eu não sei como é que ele vai escalar. Provavelmente, eu acho que ele vai entrar com o Zanocelo, né? O Zanocelli vai entrar com o Zanocelo, o Dodi e talvez o Ivonei nessa próxima partida, sim, embora na próxima partida já possam jogar Joaquim, já possa jogar o Ruiz e já possa jogar também o Lucas Lima. Então eu acho que provavelmente, pelo menos não se começar o jogo, eles vão entrar em algum momento do jogo contra o São Paulo, tá bom? No Morumbi. Gostei também da participação do Ângelo. Primeiro tempo, inclusive, as principais jogadas do Santos foram através do Ângelo, tá? Hoje ele não ficou totalmente isolado, o Ivonei encostou bastante, e aí é uma parte que eu gosto da participação do Ivonei. Ele entende que o Ângelo precisa de aproximação, e ele não encostou só no Ângelo, ele encostou inclusive no Mendonça, embora a partida ruim do Mendonça, o Ivonei flutuava entre eles ali, e na recomposição o Ivonei era o cara que estava fazendo a marcação de saída de bola junto com o Marcos Leonardo. Então, assim, gostei da participação do Ivonei, eu acho que foi o cara que mais encaixou nesse sistema aí que o Odair tá colocando, tá? Não acho que vai ser titular, mas acho que é uma possibilidade interessante ter o Ivonei ali. É um menino que vai subir com uma responsabilidade muito grande, mas agora tem estofo para que eles tenham um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Gostei da volta do Ângelo, porque ele chutou pro gol. Eu acho que ele sentiu e percebeu que as críticas, principalmente assim, da gente que gosta dele e pega no pé para que ele chute mais, tenha mais sede de gol, isso foi importante, né? Chutou de direita, quase fez um gol, foi bem.
Eu acho que foi bem. Encontrou bons passes, boas jogadas, inclusive no gol que o Mendonça fez e estava impedido, a jogada começa justamente com o Ângelo, passa pelo pé do Ivonei, o Mendonça faz aquele gol que ele está ligeiramente impedido, e ali eu culpo o Mendonça sim, porque era a única função dele ali, era tentar ficar na linha de impedimento. Né? E ele não conseguiu fazer essa jogada, a jogada foi muito bem feita pelo Ângelo e pelo Ivonei, e o Mendonça conseguiu ficar impedido, tá? O Santos conseguiu marcar 2 gols, além do gol marcado pelo Lucas Barbosa, teve o gol do primeiro tempo que foi anulado também pelo impedimento do Maicon e não do Marcos Leonardo, e aí que eu falo, o Marcos Leonardo percebeu a linha de impedimento, estava atrás dela, o Mendonça não percebeu, tá? Mas foi um jogo que o Santos, eu senti um Santos mais tranquilo, num contexto geral, não foi um time afobado, desesperado, eu não sei em que nível eles conversaram ali, né, talvez pouco a pouco o trabalho do Odair vai pegando no elenco, mas esse tinha um time mais tranquilo, que ficou com a bola, não ficou desesperado para chutar de todo quanto é lugar, né? Chutou de fora da área, tentou, até acho que isso é importante. Os times precisam chutar de fora da área, precisam chutar falta e etc. Mas não foi um time desesperado. Eu não senti esse desespero no time nesse jogo de hoje. Por mais que tivesse 0-0, o time estava tentando trocar passes, sem aquele desespero, circulando a bola, virando para um lado e para o outro, tentando achar uns buracos. Por quê? Porque o São Bento ficou basicamente com os 10 atrás da linha da bola, né, os 10 jogadores de linha, esperando qualquer ação, tá bom? Bom, outro ponto que eu acho que tem que ser colocado. O lance da falta que o Marcos Leonardo dividiu com o goleiro não tocou na bola, tá? Inclusive, para mim, foi o grande jogador do jogo, que ele fez 2 defesas maravilhosas. Mas ele não tocou na bola. Aquele lance ali passou batido, mas a jogada sai, o Marcos Leonardo consegue dominar para finalizar, o goleiro vai e bate no Marcos Leonardo e passa batido. Se a jogada não tinha impedimento, se a jogada não estava impedida pelo Marcos Leonardo, o VAR tinha que recomendar a revisão do lance, porque o goleiro fez falta no Marcos Leonardo, mas ela passou batido. Mas também passou batido o lance que o Lucas Braga merecia ter sido expulso. Ele foi muito imprudente no lance com o jogador do São Bento. Ele merecia ter sido expulso sim. Né? Por mais que a gente reclame de VAR e tal, a gente tem que ser justo no que acontece. O Lucas Braga fez um lance para ser expulso direto e passou batido pelo Klaus. O Klaus deu amarelo e o VAR deixou, não se meteu no lance, por considerar interpretativo, não sei. Então, assim, foi isso, tá? Gostei do bom jogo do João Lucas, acho que fez uma boa partida. A zaga não trabalhou demais, a não ser no finalzinho do jogo, que aí o Dodge passou a ser o melhor jogador do Santos em campo para mim, porque além de fazer uma boa partida ofensivamente e defensivamente, né, ele tirou um gol que era certo do São Bento ali, né? Uma defesa do João Paulo muito boa, o rebote ia cair no pé do jogador do São Bento e o Dodge conseguiu antecipar e tirar e pegar essa coroa de melhor em campo, tá? E abrilhantar a vitória que o Santos teve contra o São Bento. Foi uma vitória suada, né? Uma vitória que não resolve nenhum problema, uma vitória que não apaga nada dos problemas que estão acontecendo no clube, tá? Espero que esses jogadores que cheguem e ajudem o elenco a ficar mais tranquilo e mais forte, né? Embora eu ache o elenco ainda precise de contratações. O presidente disse que vai contratar, mas eu já disse em outros vídeos, eu não confio mais nesse presidente, tá certo? Teve uma fala do Sormani também que me incomodou de não pagar certas coisas. Eu acho muito ruim esse tipo de coisa. Eu entendi o propósito do que ele quis dizer, né, de colocar o futebol como prioridade, eu concordo nessa parte, mas de não pagar, eu discordo veementemente, tá? Inclusive, até deixando aberto aqui um convite para o Sormani para a gente conversar aqui e falar do Santos, embora a gente possa pensar algumas coisas diferentes. É um cara que eu admiro bastante, tá? Não concordo com essa parte, mas eu entendi o propósito do que ele quis dizer. Eu também acho que o futebol não pode ser negligenciado. O futebol tem que ser a prioridade e é ali que você tem suas maiores fontes de receita, né? Mas você não pode gastar dinheiro que você não tem. Também sou a favor disso. Embora eu ache agora que o Santos está gastando um dinheiro que não tem, tá? O Santos já está contando com certas coisas para que dê certo e gaste dinheiro. Acho uma estratégia perigosa, mas o Santos gastou muito dinheiro errado também nessa gestão, como a gente falou na live de ontem. Muito dinheiro errado. Muita contratação muito ruim, contratação sem análise, contratação simplesmente passando batido, né? De os 30 e poucos jogadores que o Santos contratou, se 6, 7 deram certo, é muita coisa. Então, assim, é muito complicado isso. É lógico que um jogador pode chegar e dar certo ou não, tá? Mas, por exemplo, o Soteldo foi um que foi contratado, grande contratação. Até agora ele não deu certo porque jogou 10, 12 jogos. É muito pouco, mas ele se machucou. Então, assim, é um imponderável. Mas muitos ali você espera
e você já sabia que a contratação ia ser ruim, né, uma contratação que não ia ser boa como a do William Maranhão, e mesmo assim ela foi feita com 3 anos de contrato. Então, existe certas coisas que tem que passar por análise e elas não passam, elas simplesmente acontecem. E como o ex-presidente, ele gosta de fazer, né, ele só funciona na base da ameaça ou de se sentir pressionado e aí ele vai atrás de contratações, eu acho meio perigoso. Embora eu acho que desse jeito, por mais que eu não queira o Lucas Lima, o Ruiz e o Joaquim foram ótimas contratações. Podem não dar certo, mas eu acho que são ótimas apostas, porque isso faz parte de observação, de scout. Ou seja, ouviu-se o scout. Foram atrás de jogadores que o Santos tem que ir atrás, né? Talentos sul-americanos, talentos emergentes de clubes são menores que o Santos, mas que tem condição do Santos contratar, né? Tentar se antecipar aos clubes europeus, porque agora eles viram que chegar aqui e contratar é muito mais fácil do que eles passarem por Benfica, por Porto ou por Shakhtar Donetsk, qualquer clube intermediário do futebol europeu, para que eles contratem. Eles já estão vindo aqui contratar direto, como está acontecendo recentemente. Então é isso, tá? Quero saber a tua opinião, o que você achou do jogo. Eu estou aliviado pelo resultado. Acho que falta muito evolução, mas vejo coisas boas também. Como eu digo, eu sou mais otimista que pessimista. Então eu acredito que tem margem para crescimento. Eu quero que esse elenco seja potencializado com peças importantes para que esses meninos, como o Ivonei, como o Miguel, que ainda vai jogar, como o próprio Lucas Pires, que hoje fez uma boa partida, como o Ângelo, o Marcos Leonardo, etc., o Sandri, tá? Que eu acho que vem sendo nesse campeonato o jogador mais regular do Santos, ele e o Dodge, para mim são os dois que estão jogando melhor, embora não seja muita coisa pela situação, mas eu acho que a gente tem que levantar pontos positivos para que eles possam evoluir. Então, ter um elenco encorpado para que esses meninos evoluam. Talvez o Alisson, a chegada dele, ele entende que não vai ser titular, mas é um cara que compreende o clube, que entende o tamanho do clube, é um cara que vai cobrar porque ele tem moral, né, dentro do clube e vai ter moral com o elenco de falar coisas ali. Então eu acho isso importante também. É o tal do jogador de grupo, mas que eu vejo que é um jogador de grupo efetivamente, não como outros aí que a gente tem no elenco, tá bom? Enfim, quero saber sua opinião, diz aí nos comentários. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no Vem Pro Peixão e valeu.